Nosso muito bom dia a todos e a todas, as estudantes e os estudantes do nosso terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez o professor Brandão, mais uma vez com a sua licença, com a sua permissão, vou adentrar na sua casa, nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus tablets, nos seus notebooks, para mais um encontro de filosofia aqui no âmbito do plano de ensino de estudos tutorados, do PET do Governo do Estado de Minas Gerais. Estamos no volume 5 e vamos aqui falar hoje sobre a nossa aula da terceira semana do PET 5 em filosofia. Então, ampliar aqui para que vocês possam ver. A terceira semana, mais uma vez, do PET 5, ela nos traz como discussão a questão da revolução científica dos séculos 16 a 18. Então, é um processo importante. Daqui a pouco eu vou abrir uma outra tela para que vocês possam ver a questão da revolução científica, mas aqui na terceira semana, onde nós discutimos a questão da revolução científica e o impacto que ela teve na formação na ideia de homem, mais uma vez a obra de referência aqui é o Filosofando, da Lúcia Aranha e da Maria Martins e da Lúcia Arruda. É uma obra, como sempre eu digo para vocês, uma obra de referência para o ensino de filosofia no Brasil, no ensino médio, e elas definem corretamente esse período de transformação, de nascimento da nova ciência, porque é o processo de construção e de afirmação de uma nova imagem do homem, é o processo de construção de afirmação do que nós chamamos do processo do período antropoceno, do antropocentrismo. Por que isso é importante? Porque o triunfo, vamos assim colocar, do cristianismo na antiguidade, desde a antiguidade, mas principalmente o seu domínio sobre a Idade Média e durante a Idade Média, colocou como centro da vida espiritual, como centro da vida humana, da vida terrestre, a figura de Deus, a cidade de Deus, diria Santo Agostinho. E aí, desde o processo do Renascimento, desde o período do Renascimento e do humanismo-renascimento, que é um movimento só, vamos assim dizer, já no século XIV, desde o século XIV, você tem um processo de afirmação e de colocação desse homem, desse ser, dessa mulher que quer se afirmar no mundo, que quer conhecer o mundo com a sua razão, com a sua capacidade de ver as coisas que existem no mundo, na natureza, em nós, não precisam ter ou podem ter uma explicação que não seja meramente uma explicação fundada na autoridade da igreja, da religião, fundada na autoridade de uma figura transcendente. Então, isso é um elemento extremamente importante. Uma consequência direta desse processo é a afirmação da subjetividade, ou a descoberta da subjetividade. E o sujeito que melhor descreve e que, na verdade, é o que dá início a esse processo de afirmação da subjetividade, ou seja, do sujeito, do eu, enquanto centro de pensamento, enquanto centro irradiador do ponto de vista filosófico, é René Descartes. Então, Descartes coloca-se a pergunta primeira e fundamental: o que existe? Eu existo? Sim, eu existo porque eu sou um ser que pensa, e aquele que pensa, mesmo que pensa que não existe, ainda continua pensando, portanto existe. É a questão do cogito. Do ponto de vista da revolução científica, eu vou colocar uma tela aqui para que vocês possam ver. Aqui, a Revolução Científica. Do ponto de vista da Revolução Científica do século XVII e XVIII, nós temos alguns elementos que são centrais. O primeiro deles, como eu disse, é essa questão do antropocentrismo. A segunda, já relacionada à Revolução Científica, é a afirmação da subjetividade humana como centro de construção da ciência, como centro de construção da sociedade, do mundo, da política, da ciência, sobretudo. E esse conflito muito
claro com essa separação e uma separação litigiosa e conflituosa entre fé e razão. Aqui vocês podem ver, na tela que eu coloco aqui, geralmente, eu já fiz até uma apresentação, gravei uma outra aula sobre esse tema, o julgamento de Galileu Galilei pelo Tribunal da Santa Inquisição, em 1632, 1633, né, nesse período aqui do século XVII, onde Galileu, um dos pais da ciência moderna, é condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica a renegar a tese heliocêntrica de que a Terra não é o centro do nosso sistema solar, e sim o Sol. Algo que Nicolau Copérnico já tinha estabelecido há 80 anos antes, né, em 1532, com a Revolução das Esferas Celestes. Então, é um processo de muito embate. A Revolução Científica, ela compreende, do ponto de vista estritamente científico, o período da publicação, como eu falei, da Revolução das Esferas Celestes de Nicolau Copérnico, de 1543, até a publicação dos Filosofia Naturalis, Principia Matemática, do Isaac Newton, em 1687. Ou seja, ela abrange aqui 2 séculos praticamente, né? Então é um processo extremamente importante para a filosofia e para a ciência moderna. O que é interessante destacar aqui? Tem um parágrafo aqui importante que destaca a contribuição de diversos cientistas, de diversos teóricos, né? Galileu, Kepler, Newton, o William Gilbert, com os fenômenos elétricos, Mariotte, com a questão da elasticidade do gás, von Guericke, a invenção da máquina pneumática, máquina elétrica, Pascal e Torricelli, com barômetro, enfim, o cálculo infinitesimal, probabilidades, a geometria analítica com Descartes, Fermat, enfim. Você tem um conjunto de grandes nomes da ciência e da filosofia que vão se sucedendo e se complementando para que estabelecer o que nós chamamos de revolução científica. A revolução científica ela é importante porque, primeiro, você tem, como eu disse, a separação clara entre fé e religião, entre fé e ciência, na verdade, e você tem também uma autonomia da ciência em relação à filosofia. Vamos só lembrar que aqui na antiguidade e principalmente durante a Idade Média, tudo que nós chamamos hoje de ciência, física, química, biologia, astronomia, astrologia, enfim, o conjunto da botânica, enfim, o conjunto das ciências eram agrupadas dentro da filosofia. Então, eram chamadas, esse conjunto das ciências naturais e exatas, eram chamadas de filosofia natural. Então, você tem aqui a separação e o nascimento da ciência moderna, que é um elemento extremamente importante. Outra coisa que a gente precisa compreender, que é bem característica desse processo da revolução científica, é a passagem de uma descrição do mundo e das coisas que nele existem, de um caráter qualitativo, como diria Aristóteles, porque todos nós estamos presos ao centro da Terra, ao chão, vamos dizer assim. Para Aristóteles, todos nós estamos presos ao chão, como essa xícara de café, por exemplo, porque nós somos corpos pesados. O pássaro voa porque é um corpo leve, a visão de Aristóteles. O que os modernos fazem com o nascimento da ciência moderna faz? Transforma o espaço terreno e o espaço celestial, que eram descritos através de forma qualitativa, em espaço quantitativo. Então, é a grande mudança do ponto de vista filosófico e científico que a modernidade instala. Vejamos só, tem uma citação aqui importante, acho que é o problema aqui no texto aqui não faz menção se é do Newton ou se é do Galileu, fiquei na dúvida, mas eu vou colocar aqui para vocês. A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo,
que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em linguagem matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem ele, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, a ideia de que o universo, o espaço físico, é um espaço físico matematizado, é um espaço físico não descrito por qualidades, mas sim mensurável de forma quantitativa, de forma homogênea. Então, isso foi um elemento extremamente importante e de grande impacto aqui para a modernidade. Eu acho que vocês depois deveriam ler aqui um texto muito agradável, com muitas informações importantes aqui desse processo da Revolução Científica. E para fechar aqui, tem uma descrição aqui do Alexandre Poiré. Para a nova astronomia, o espaço é desmistificado, dessacralizado, isto é, deixa de ser sagrado. Segundo Poiré, que é um dos grandes historiadores da ciência, aí do mundo, a descentralização do cosmos segue a geometrização do espaço, o que significa que o espaço heterogêneo dos lugares naturais se torna homogêneo, ou seja, não há diferença entre a matéria, como a gente tem visto, inclusive, com o avanço, com a astronomia e enfim, com as viagens interespaciais de sondas e de outros equipamentos científicos a Marte, né, enfim, a Lua, a outros planetas aqui do nosso sistema solar e até fora também, né? Essa observação que é feita do ponto de vista da astronomia mostra o quê? Que o planeta Terra é mais um elemento, é um grão dentro do que nós chamamos de universo. Não é um espaço único e diferenciado, tal como nós já acreditamos muito, né? Já se acreditou muito na antiguidade durante a Idade Média. Esse é um ponto importante aqui. Podemos, portanto, dizer que há uma democratização dos espaços, pois todos os espaços passam a ser equivalentes, iguais, nenhum sendo superior ao outro. Não havendo mais diferença entre a qualidade dos espaços celestes e dos terrestres, é possível admitir que as leis da física são também da mesma natureza que as leis da astronomia. Mecanicismo, a ciência moderna compara a natureza e o próprio homem a uma máquina. Um conjunto de mecanismos cujas leis precisam ser descobertas. As explicações são baseadas num esquema mecânico cujo modelo preferido é o relógio. Está aqui, ou seja, o corpo humano, exceto a nossa mente, exceto a nossa psique, as nossas emoções, ele funcionam como uma máquina. Isso é uma descrição muito interessante da ciência. Eu fiz esse parêntese em relação à mente, em relação às nossas emoções. Muitas estão relacionadas, evidentemente, com os processos físicos e emocionais que a gente, do que nos acontece no dia a dia, mas ainda assim, esse elemento presente em nós da racionalidade, por mais conexões neurais que se possa estabelecer, dizer que o cérebro é composto dessa e daquela forma, esses elementos, os valores, a forma como nós nos educamos, como nós compreendemos o mundo, ainda, na minha leitura filosófica aqui desse processo, ainda continuam sendo elementos transcendentes ou não explicáveis simplesmente do ponto de vista físico-científico, e sim do ponto de vista filosófico, e sim também do ponto de vista da arte, e sucessivamente. Ficam excluídas das ciências todas as considerações a respeito do valor, da perfeição, do sentido e do fim, isto é, as causas formais finais tão caras da filosofia antiga, não servem para explicar apenas as causas eficientes utilizadas nas explicações científicas, ou seja, a ciência moderna, ela é, antes de mais nada, uma ciência que explica os processos, os meios. A ciência moderna, ela tenta ter um caráter, um objetivo dado para explicar os fenômenos que ocorrem do ponto de vista da natureza. Então, deixa eu ver se aqui, nessa apresentação que eu fiz, tem alguma outra... Acho que, eu já trabalhei isso com vocês, quando eu discuti filósofo racionalista, o racionalismo moderno, o empirismo moderno. Acho que não. Então, vamos passar aqui
Para os exercícios da página 113, vejamos só. No contexto da Revolução Científica levada a cabo no século XVII, as pesquisas de Galileu Galilei foram decisivas. A respeito da vida e da obra de Galileu, assinale a única alternativa que não está correta. Ou seja, se vocês lerem aqui bem aqui, se vocês compreenderam, como eu compreendi, nós devemos buscar a única alternativa que não está correta sobre a vida e a obra científica de Galileu. Vejamos só. Primeiro, Galileu desenvolveu o telescópio a partir do aperfeiçoamento de lunetas e lentes. Foi verdade, Galileu fez isso. Letra B, alternativa B, Galileu elaborou teorias consistentes sobre o movimento dos corpos, sendo a lei da inércia uma expressão dessa teoria. É verdadeiro. A primeira, o que nós chamamos da primeira lei de Newton, na verdade, a lei da inércia é uma descoberta, um pressuposto científico estabelecido por Galileu Galilei. Galileu Galilei foi submetido ao Tribunal da Inquisição para esclarecer suas opiniões a respeito do movimento do planeta Terra em torno do Sol. É verdade. Eu mostrei aqui, mais uma vez, vou colocar aqui para vocês, a foto do julgamento do Galileu, e a foto e o julgamento se dá estritamente no âmbito da teoria heliocêntrica, ou seja, quem é o centro do nosso sistema solar é o Sol, do nosso sistema planetário é o Sol. Galileu colaborou diretamente com Isaac Newton na elaboração do livro Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Estranho. Galileu conseguiu observar por meio do telescópio as imperfeições da Lua como as crateras que nela existem. A alternativa D está incorreta, porque Galileu morre, né, antes da escrita do livro de Newton em 1678. Ok? A questão 2, sobre a chamada Revolução Científica, marque a afirmativa correta. Vamos ver, então, incorreta, desculpa. Olha só como é que pega. É uma questão que caiu numa prova da Universidade Federal de Viçosa, vejamos só. Sobre a chamada Revolução Científica, marque a afirmativa incorreta. Primeira afirmativa, a lei da gravitação universal foi formulada por Newton a partir da teoria heliocêntrica e da teoria do movimento dos astros. Verdadeiro. O método das observações da experimentação, aliado à razão matemática, contribuiu para o desenvolvimento da ciência moderna. Verdadeiro também, e são 3 características da ciência moderna: a observação, a experimentação e o cálculo matemático, a base matemática, como eu li para vocês lá, a citação, me parece, do Isaac Newton, dizendo que o mundo está escrito em caracteres matemáticos. Alternativa C, a Revolução Científica foi um movimento de legitimação do poder absoluto monárquico e de aumento do poder eclesiástico. Aqui, ó. Achamos a alternativa incorreta. Só vocês pensarem aqui na foto do julgamento do Galileu. O Galileu está sendo julgado pelo Tribunal de Santa Inquisição, do clero, da igreja, justamente confrontando posições defendidas e sustentadas pela igreja com base na autoridade da Bíblia, com base na autoridade de Aristóteles, de Ptolomeu, enfim, com base na autoridade de grandes sábios e nomes da antiguidade, da própria Bíblia, e não com base na autoridade da razão. Então, a alternativa incorreta é a letra C. Agora, é bom também que vocês vão ver aqui a letra D, as novas descobertas científicas possibilitaram as grandes navegações de ascensão da burguesia, isso é verdadeiro. As ideias racionalistas de Descartes e a física newtoniana influenciaram o pensamento iluminista do século XVIII, também é verdadeiro. Então, como eu apontei para vocês aqui, a alternativa incorreta é a alternativa C, ok? Então foi bem legal, foi bem interessante, releiam, sobretudo leiam o texto, no nosso livro também, didático, né, adotado na nossa escola, também tem mais informações e atividades sobre esse período. Eu gostei muito, como sempre, né, desse conteúdo, principalmente quando esse conteúdo tem como base, o que é exposto aqui no PET tem como base obras referenciais do nosso ensino de filosofia na sala de aula. Eu gosto muito e nos dá uma segurança muito maior de trabalho, de ensino e de aprendizado para vocês e para nós. Então, muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.